Meus irmãos, querendo Deus, ainda ouviremos Sara hoje, daqui para o final, para descontar o atrasado. Meus queridos, com a ajuda de Deus, depois de alguns dias, sem ministrarmos, devido a outras coisas que Deus preparou, mas hoje, com a graça dele, vamos continuar estudando o livro dos Juízes, o Espírito Santo nos livros históricos. O Espírito Santo nos livros históricos. Passamos com o Espírito Santo no Pentateuco e hoje estamos com o Espírito Santo nos livros históricos já faz um bom tempo. E hoje, irmão, nós estamos estudando como o Espírito Santo opera e o que acontece primeiro para o Espírito Santo operar. Nós, há alguns dias que nos detemos aqui no capítulo 13 de Juízes, que fala sobre o nascimento, o anúncio do nascimento de quem, meus amados irmãos? Sansão. E já vemos o Espírito Santo operando desde antes do seu nascimento. Deus trabalha há muito tempo. Deus trabalha desde a antiguidade. E ele vai continuar trabalhando. E aqui, irmãos, nós vemos que o anjo disse à mulher de Manoá. O anjo disse no versículo 5, vamos rever com a ajuda de Deus o versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Meus irmãos, Deus disse à mulher, olha mulher, primeiro o anjo disse, você não pode comer coisa imunda, a santificação vai começar na mãe. Depois o anjo disse, você vai conceber um menino, e na cabeça dele não poderá passar navalha. Porquanto o menino será o quê, meus amados irmãos? Nazireu de Deus. Desde quando, meus irmãos? Desde o ventre. Irmãos amados, o nazireado não foi inventado aqui. O nazireado, ele vem desde o tempo de Moisés. E segundo alguns comentaristas, antes de Moisés, já havia o voto de nazireado. Moisés apenas, pelo Espírito de Deus, regulamentou a regra. Pastor Isoldo, o que é nazireu, o voto de nazireado? A palavra nazireu, ela vem de uma palavra hebraica chamada nazir. Nazir é derivado de outra chamada nazar, que significa consagrar, separar, santificar e fazer aquilo se abster do mal. Então, nazireu significa uma pessoa inteiramente consagrada a Deus. Nazireu significa uma pessoa separada para Deus. Nazireu significa uma pessoa santificada para Deus. E meus amados irmãos, Deus disse à mãe de Sansão que o menino dela seria nazireu desde o ventre de sua mãe. Ele seria santificado ao Senhor. Os irmãos sabem que o projeto de Deus é que todo o povo de Deus seja santo. É o projeto. Não deveria haver nazireus. Todo o povo de Israel foi chamado a ser santo. Todo o povo foi chamado a ser santo. Todo o povo. Quando Deus fez uma aliança no Monte Sinai, Deus disse, vós me sereis uma geração santa. Vós me sereis um sacerdote, uma geração de sacerdotes. Então o projeto original de Deus era que não houvesse uma classe dentro da outra. O projeto original de Deus é que todos fossem santos. Mas, irmãos, infelizmente esse projeto
nem sempre foi alcançado. Não por culpa de Deus. Por culpa de quem, meus amados irmãos? Dos homens. Nossa. Não por culpa de Deus. Então Deus criou dentro do seu povo uma classe especial chamada nazireus. Pessoas separadas, pessoas santificadas, pessoas consagradas para Ele usar na sua mão poderosamente. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que o nazireu, ele tinha algumas exigências. Deus exigia do nazireu uma consagração total e uma consagração especial. Primeiro sinal do nazireu era o cabelo, que não vai dar para tratar hoje. O nazireu ele era diferenciado no cabelo. Você conhecia um nazireu de longe, porque os irmãos sabem que todos os homens tinham que ter o cabelo curto. Mas o nazireu era diferente. Ele tinha o cabelo longo, cabelo comprido. Sem corte. Né? Sem corte. Glória a Deus. Uma vez, um rapaz deixou o cabelo crescer. E o pai era pastor. E o pai disse: meu filho vai cortar esse cabelo. Ele disse: pai, eu não vou não. E eu quero que o senhor me dê um carro, porque eu passei na faculdade. E eu vou precisar de um carro. O velho aproveitou e disse: pois eu só dou se você cortar o cabelo. Esse pai, o senhor não lê Bíblia, pai? O pai pastor e o filho querendo dar doutrina ao pai. O pai disse: leio, meu filho. Pai, o senhor não viu que Sansão tinha um cabelo grande e Deus usava? E eu, não posso não? Disse: muito bem, Sansão tinha um cabelo grande, mas andava a pé. Você vai andar a pé também. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Quando seu filho vier com essas conversas, você vai com outra. Glória a Deus. Né? Então, irmãos amados, Sansão era nazireu e um dos sinais do nazireado era o cabelo crescido, que nós não vamos entrar hoje. Meus amados irmãos, os nazireus eram separados. Na Bíblia tem poucos nazireus que nós conhecemos. Houveram outros, mas nós só conhecemos 3. Primeiro nazireu, Sansão. Segundo nazireu, Samuel. Terceiro nazireu, João Batista. Primeiro nazireu, Sansão. Esse de destaque, porque houveram outros, mas o de destaque, Sansão, Samuel e João Batista. 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. O nazireado poderia ser um voto para sempre, ou o nazireado poderia ser um voto por um período. Eu fiz uma rápida pesquisa e descobri que o nazireado poderia ser feito no mínimo por 30 dias. Não está na Bíblia, são informações extra-bíblicas, porém seguras. Você não podia fazer um voto de nazireu de menos de 30 dias. Tinha que ser, no mínimo, quantos dias? Durante aqueles 30 dias, você tinha que obedecer todas as regras do nazireado. No Novo Testamento, Paulo, pelo que parece, ele fez um voto de nazireu quando ele estava na sua penúltima viagem missionária. Ele chegou em Jerusalém e ele fez um voto. Depois que terminava o voto, o nazireu cortava o cabelo no templo. O nazireu ia para o templo para oferecer um sacrifício e aproveitava, e o sacerdote fazia o que, irmão? Cortava o cabelo do nazireu provisório. Porque tinha o nazireu permanente e tinha o nazireu provisório. Tudo indica que Paulo fez um voto de nazireado na sua terceira viagem missionária, em Jerusalém. E nós vemos isso em Atos 18 e 18. Vamos ver aí, por favor. Atos dos Apóstolos. É bom você marcar na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos 18 e 18. Por gentileza. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto.
Glória a Deus. Perdão, não foi em Jerusalém, foi em Cencreia. Meus amados irmãos, Paulo fez um voto de nazireado. E aí está dizendo que quando ele terminou o voto, ele rapou o quê, irmãos? A cabeça. Aí, hoje em dia, as pessoas, elas leem a Bíblia sem exegese. Elas leem a Bíblia um versículo isolado e querem fazer uma doutrina. Eu morei num certo lugar onde, de vez em quando, pessoas de outros grupos religiosos usavam a cabeça rapada. Inclusive mulheres. E, irmãos, você encontrar uma mulher com a cabeça rapada, meia-noite, numa esquina, é para dar uma carreira, glória a Deus, né? Pois eu vi isso, né? E eu perguntava o que é, disse, é um voto. Por que esse voto? Porque Paulo fez esse voto e Paulo rapou a cabeça. Irmãos, Paulo, a Bíblia explica por que foi que Paulo fez esse voto no Novo Testamento. Mesmo vivendo sobre a graça, sob a graça. É que Paulo, irmão, ele disse assim, eu fiz-me judeu. Quem conhece esse texto? Para o quê, meus amados irmãos? Para ganhar quem? Os judeus. E ele disse, eu fiz-me grego. Para ganhar o quê, meus amados irmãos? Os gregos. Não era que aquele voto fazia parte da nova aliança. Era que Paulo, quando ele chegava no meio dos judeus, para ganhar os judeus, ele às vezes se comportava como judeu. Se comportava. Por exemplo, ele teve que circuncidar alguns irmãos. Porque eles eram gentios. Gentio não era circuncidado. E quando Paulo chegou em Jerusalém, para não chocar os judeus, o que foi que Paulo fez com aqueles varões que eram gentios? Paulo os circuncidou. Não era que era para ser salvo, tinha que se circuncidar. Era para criar um ambiente de paz. Porque o judeu, quando uma pessoa não era circuncidada, o judeu ficava, não queria nem dar bom dia. Uma pessoa não circuncidada, o judeu evitava, chamava de incircunciso. Não era, pastor? Pastor, era incircunciso. Era imundo. Então, Paulo, quando chegava no meio dos judeus, ele vestia roupa de judeu. Aquelas franjas. E quando ele chegava na Grécia, quando ele chegava no mundo helênico, ele tirava as vestes de judeu e vestia as vestes dos gregos. Porque para ele não importava, mas era uma questão de sabedoria, era uma questão de prudência, era uma questão de amor, para não gerar problema, para não gerar dificuldade. Então ele fez voto, Paulo fez voto, e quando terminou o voto, certamente era um voto de nazireado, porque quando ele terminou o voto, ele fez o que, irmão? Raspou a cabeça. Mas isso não é doutrina para nós da nova aliança. Se aparecer uma irmã aqui com a cabeça raspada, vai ficar pior, porque vai ser disciplinada. Em vez de ganhar uma bênção, vai ganhar uma disciplina. Glória a Deus, né? A não ser que seja enfermidade. Mas estou falando de rapar a cabeça literalmente, porque a Bíblia diz que ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de quê, meus amados irmãos? De véu. O cabelo da mulher, cabelo crescido, é o véu. Não significa cabelo maltratado. Não significa cabelo maltratado. Não, você pode tratar o seu cabelo desde que ele seja conservado crescido, substituindo o véu de tecido, por um véu natural que o próprio Criador lhe concedeu. Então, irmãos amados, nós vemos aqui na palavra de Deus que os judeus tinham essa classe de gente consagrada. Chamado o quê? Vamos ver se a igreja aprendeu. Me ajude, como era o nome dessa gente? Nazireus. O voto era de nazireado. O que quer dizer nazireu? Nazireu quer dizer o quê? Separado, significa o que mais? Consagrado, santificado. Irmãos amados, os nazireus, eles eram tão considerados que o historiador Eusébio, quem tiver o livro História Eclesiástica da CPAD, que é um livro antiguíssimo, é o primeiro livro de história da igreja que foi escrito por Eusébio de Cesareia, no tempo ainda de Constantino, ele diz, irmãos, que os nazireus eram tão considerados que eles tinham o status de sumo sacerdote. Que os nazireus eram tão considerados pelo povo de Israel que se um sacerdote morresse lá dentro do Santo dos Santos, outro sacerdote não podia entrar para tirar. Mas um nazireu tinha liberdade de entrar no Santo dos Santos. Isso está escrito no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Mas Maimônides, que foi um judeu, confirma
Maimônides não era cristão, era judeu, foi um mestre judeu que viveu na Baixa Idade Média, e ele morreu em 1204, ele confirma também. Maimônides confirma que os judeus tinham maior respeito pelos nazireus e que ele era considerado como se fosse um sumo sacerdote. Ele tinha direito que ninguém tinha, só o sumo sacerdote. Podia até entrar no Santo dos Santos por causa da vida consagrada que levava. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Muito bem, meus irmãos. Pastor, e nós da Nova Aliança? E nós? Isso aqui era no Antigo Testamento. Mas os irmãos sabem que o Antigo Testamento é o mesmo Novo, só que em símbolos, em figuras. Nós não podemos repetir as figuras, porque nós hoje temos a realidade. Por exemplo, no Velho Testamento, todo ano na Páscoa, o que era que se fazia? Sacrificava um cordeiro. Hoje nós não sacrificamos mais. Por quê? Porque Cristo é o nosso cordeiro pascual. 1 Coríntios 5 e 7. Mas a mensagem está lá no Antigo Testamento em figuras, trazida para o Novo em realidade. Então, hoje existe o nazireado. Não o nazireado por causa do cabelo, não o nazireado literal, mas hoje nós temos um nazireado, uma santificação, uma separação espiritual. Aleluia. Embora aqui na Nova Aliança, irmão, todos somos chamados ao nazireado. Na Nova Aliança não existe uma classe de nazireus. Todo crente é chamado a ser nazireu. Não nazireu no sentido de não comer uvas, não nazireu no sentido de não tocar num cadáver de um parente, não nazireu no sentido de ter o cabelo grande, mas nazireu no sentido de ter uma santificação. O apóstolo São Pedro, citando o Velho Testamento, ele disse: sede santos, assim como eu, Senhor, sou santo. Ele citando o Velho Testamento. Então hoje, irmãos, todo crente é chamado a ser um nazireu de Deus. Vamos ver isso em Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Tem uma revelação de Deus aí para nós, que toda igreja hoje é chamada à santificação. Não existe uma classe especial de santos na igreja. Todo mundo deve ser um nazireu de Deus. Prossiga, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos. Com quem Paulo estava falando? Com uma classe especial de nazireus da igreja? Com quem ele estava falando? Me ajude a pregar. Com quem ele estava falando? Com toda a igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, na Nova Aliança, todo crente é chamado à santificação, a apresentar seu corpo a Deus, a separar seu corpo. Quando a Bíblia diz corpo, irmão, é uma metonímia. Pastor, é só o corpo? Não. É só a alma? Não. É só o espírito? Não. É o homem todo. A metonímia é uma figura de linguagem que toma o continente pelo conteúdo. Quando diz apresentai vossos corpos, não é somente o corpo. É o corpo e o que está dentro do corpo. É a alma, o espírito. É uma metonímia. É como diz tomar o cálice. Você já viu o pastor na hora da Santa Ceia dizer: os irmãos podem tomar o cálice? Já ouviram essa expressão? Já ouviram essa expressão? Sim ou não? Mas você bebe o cálice mesmo, literalmente? Não faça isso. Porque vai ser preciso levar para o hospital. Quando diz bebei o cálice, está se referindo ao quê? Ao conteúdo. Então isso é uma metonímia. É quando a gente toma o continente pelo conteúdo ou o conteúdo pelo continente. Glória a Deus. Então, quando diz apresenteis os vossos corpos, não está falando somente o corpo, está falando o homem todo, a mulher toda, o seu ser todo, suas emoções, sua alma, seu espírito, sua carne, suas atitudes, tudo consagrado ao Deus Todo-Poderoso. Então, na Nova Aliança, irmão, não há uma classe especial de nazireus. Todos nós somos chamados à santificação. Todos nós somos chamados a um nazireado espiritual. Pastor, e por que eu preciso ser santo? Por que foi que Deus disse a Sansão que ele tinha que ser nazireu? Por quê? Vamos voltar a Juízes 13 e 5. Glória a Deus. Juízes 13 e 5.
Glória a Deus. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Por que era que Deus queria aquele menino consagrado? Por que era que Deus queria aquele menino nazireu? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Deus disse, esse menino tem que ser nazireu, porque ele começará a livrar Israel da mão de quem, meus irmãos? Dos filisteus. Eu preciso que ele seja consagrado, porque eu vou usá-lo. Eu preciso que ele seja consagrado para que o meu espírito desça sobre ele e ele comece a trabalhar expulsando os filisteus. Quando é que a igreja é usada nas mãos de Deus? Quando é que a igreja, irmão, essa missão não é só sacerdotal dos pastores, essa missão é de todo crente. Quando Jesus prometeu o batismo com o Espírito Santo, para nós sermos testemunhas, ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas. Ele se referiu só aos pastores? Só aos presbíteros? Ele se referiu a quem? Para ficar em Jerusalém para receber poder? Toda igreja pode ser usada. Claro, cada um na sua função, respeitando a hierarquia, respeitando a autoridade pastoral, mas todo crente é chamado para livrar Israel da mão dos filisteus. Quando você ora por um enfermo e ele fica curado, você está livrando a pessoa da mão de quem? Quando você prega o evangelho e a pessoa cai de joelhos chorando, que é liberta do pecado, é liberta da idolatria, é liberta das drogas, é liberta da prostituição. Quando você ganha uma alma para Jesus, você está libertando aquela pessoa da mão de quem? Dos filisteus. Quando você expulsa um demônio, pastor, tem um demônio lá na minha rua, pastor. Pastor, alô, é o pastor? É. Pastor, tem uma vizinha aqui endemoniada, vem expulsar. Eu vou responder, vou não, vá você. Por quê? Porque Jesus disse, esses sinais seguirão a quem? Não, quem é crente aqui? Quem é crente aqui? Então vá você. Não precisa me chamar não, expulse. Agora, se você não está nazireado, aí é outra história. Né? Se você não está nazireado, é outra história. Problema seu. Mas você pode expulsar demônio. Você pode curar enfermo. Você pode ganhar almas. Você pode ser vaso para livrar Israel da mão dos filisteus. Agora, se a vida não está boa, há poucos dias um demônio manifestou-se e tinha um povo daqui, do nosso estado, mas não foi aqui, foi longe. Um demônio manifestou-se, aí 2 camaradas foram lá para expulsar o demônio. O demônio olhou e disse, vocês são ninguém. Os camaradas, foram embora, glória a Jesus. Talvez não estavam nazireados. Mas todo crente pode ser nazireado. Todo crente é chamado a ser consagrado para livrar Israel das mãos dos filisteus. Aleluia! Glória a Deus nas alturas dos céus, irmãos. Então, irmãos amados, mas para você ser usado, você precisa de renúncia. Para você ser usado, você precisa ter uma vida você precisa ser um nazireu, não do jeito do Antigo Testamento, mas nos moldes do Novo. Mas o princípio do nazireado permanece. O nazireado não existe, mas o princípio do nazireado existe. A a a consagração. Vamos lá, irmãos amados, vamos para o Novo Testamento. Segunda carta de Paulo, o santo apóstolo ao Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 21 e 22. Glória a Deus. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Agora, vamos voltar um pouquinho. De sorte, Paulo, isso aqui é Velho Testamento ou é Novo? A carta a Timóteo. É Velho ou é Novo Testamento? Olha, veja que o princípio permanece o mesmo. Não existe o nazireado do Velho Testamento, mas existe um nazireado da Nova Aliança. De sorte que se alguém, a condicional, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado
santificado e idôneo para o uso do... E preparado para quê? Mas é se. Tem uma condicional do tamanho do mundo. Se. Por que é que Deus não opera? Não é que Deus mudou. É porque o se está faltando, talvez, nas nossas vidas. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Deus quer te usar. Quem acredita que Deus quer lhe usar na terra? Mas é se. Se alguém se purificar dessas coisas. Aí Paulo fala o que é que tem que se purificar em toda a carta a Timóteo. Ele diz, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso. Aleluia! Se tem uma coisa que eu sempre tive vontade, foi de ser vaso. Será vaso para a honra, santificado, idôneo. Idôneo quer dizer capaz. Para o uso do Senhor. Deus quer te usar. Deus quer te usar para curar. Deus quer te usar para entregar mensagem. Deus quer te usar para profeta. Deus quer te usar para colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados. Deus quer te usar para expulsar demônio. Deus quer te usar para ganhar alma. Do pecador cair de joelho chorando e dizer, esse homem é vaso, essa mulher é vaso. Eu quero aceitar o Deus deste homem. Eu quero aceitar o Deus desta mulher. Deus quer que eu e você sejamos vasos. Santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda... Mas é se virar nazireu. Lá em Israel tinha muitos jovens no tempo que Sansão nasceu. Tinha muitos jovens. Havia muitos jovens, sim ou não? Mas Deus falou com a mãe dele, olha, separa esse menino, porque eu vou usá-lo para livrar Israel da mão, mas é se ele se santificar. Vamos ver o versículo 22. Santificado de quê? Aí o mesmo texto, versículo 22. 1, 2, 3. Foge também dos desejos da mocidade. Pronto. Quer ser vaso? Foge dos desejos da mocidade. Pastor, mas eu já estou velho. Pior ainda. Porque dizem que o cão que tenta velho é pior do que o que tenta novo. Aleluia. Paulo disse, foge dos desejos da mocidade, porque Timóteo era jovem. Mas se ele escrevesse para a gente de 50 para lá, o que era que ele dizia? Você também. Aleluia. Olha, Timóteo, é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Se você fugir dos desejos da mocidade, se você se santificar, você seguir a justiça. Olha, irmão, que coisa linda. Que casamento do Antigo Testamento com o Novo. Que casamento maravilhoso. Não há contradição. No velho é símbolo, no novo é realidade. Mas casa direitinho. Aleluia. Os princípios são os mesmos. Muda a legislação, mas o princípio é o mesmo. Foge, lê de novo, irmão, que coisa linda para mim e para você também. Para jovem de 8 a 80 anos. Veja aí que coisa linda. Leia, por favor, de novo. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Paulo disse, olha, Timóteo, se você fugir dos desejos da mocidade, se você se santificar, se você se separar dos desejos da mocidade e seguir a justiça. Pastor, o que significa a palavra justiça? Justiça significa aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é de acordo com a justiça de Deus, com a santidade de Deus. Paulo disse a Timóteo, se você fugir dos desejos da mocidade, se você seguir a justiça, se você seguir a fé, se você seguir o amor, se você não amar Timóteo, você não vai ser vaso. Se você tiver ódio no coração, você não vai ser vaso. Se você for uma pessoa vingativa, você não vai ser vaso. Só vai ser vaso se fugir dos desejos da mocidade, se seguir a justiça, se seguir a fé e se seguir o amor. Mas o que mais? E o que mais? Leia de novo. Todo mundo, lê de novo. 1, 2, 3, todos vocês. 1, 2, 3. Foge também... De que mais? Aí seguiu o quê? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Paulo disse a Timóteo, Timóteo, você quer ser vaso? Quer ser usado?
siga a paz. Mas eu sou arengueiro. Mas só vai ser vaso se deixar de arengar. Uma pessoa briguenta nunca vai ser vaso. Nunca. Uma pessoa odiosa nunca vai ser vaso. Uma pessoa que se deixa levar pelos impulsos da juventude nunca vai ser vaso. Veja aí, irmão, que fala de coisas da carne e do espírito. De imundícies da carne e imundícies do espírito. Foge dos desejos da mocidade, que fala da sexualidade e fala dos instintos carnais. Foge, mas siga o que é certo, siga a fé, siga o amor e a paz. Pastor, eu quero ser vaso, mas eu sou muito arengueiro. Eu canto no coral, já briguei com os 40 componentes do coral. Não vai ser vaso. Pastor, eu quero ser vaso, mas eu sou pastor e já arenguei com 45. Não vai ser vaso. Pastor, eu não tenho amor, tenho um ódio tão grande. Eu sou invejoso. Quando eu vejo uma pessoa bem, eu quero acabar com ela. Não vai ser vaso. Foge. Se você se santificar, você vai ser vaso. Você vai ser vaso. O Senhor vai te usar. Você vai ser crente, mas não vai ser vaso. Só vai ser vaso se purificar dessas coisas. Se virar um nazireu. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite e para sempre. Aleluia. Meus amados irmãos, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, significa que você pode ser crente, mas sem ser vaso. Crente inútil. No tempo de Sansão tinha muitos jovens lá, que lhe parece? Só tinha ele de jovem? Tinha muitos jovens? E por que só ele foi usado naquele tempo? Por quê? Porque ele virou nazireu. Ele foi enquanto ele conservou o nazireado, ele livrava Israel da mão dos filisteus. Quando ele se desconsagrou, perdeu a capacidade. Por que é que nós hoje não estamos... Alguém diz, pastor, por que é que nós não estamos com tanta manifestação de Deus? Por que é que os crentes não estão produzindo? É porque está faltando nazireado. Está faltando santidade. Tem muita gente, mas muita gente levado pelos desejos da mocidade. Muita gente que não segue a justiça. Muita gente que não segue a fé. Muita gente que não tem amor. Muita gente arengueira, que não tem paz, que briga por tudo, que cria problema. Aí nessa semana me mandaram um áudio de um crente, porque, irmão, não fizeram nem nada com ele, só porque fizeram uma coisa que ele se sentiu ofendido, sem nem dizer que ele era feio, mas ele se sentiu ofendido, disse, eu vou botar na rede social. Eu digo, Jesus amado, aleluia. Irmão, ninguém nem chamou ele de feio, porque houve uma coisa que ele não gostou, ele ameaçou de botar na rede social. Irmão, essa pessoa vai ser vaso de quê, pelo amor de Deus? Uma pessoa briguenta, que já vive com a foice na mão. Não venha não. Vai ser vaso de quê? Diz que tem vaso e tem vasilha. Só vai ser vaso quem se enquadrar aqui. Foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a paz. Aí volta. Se você fizer isso, volta o 21. Volta o 21. Glória a Deus. 21. Todo mundo, 1, 2, 3. De sorte que... Alguém ainda quer ser usado aqui? Ih, pouca gente levantou a mão. Porque o preço do nazireado é caro. Ser crente pode ser crente de todo jeito. Agora, vaso? Não pode ser vaso. Só pode ser vaso se purificar dessas coisas. Se alguém se purificar, se alguém pagar o preço, aí será vaso. Santificado, idôneo e preparado para toda boa obra. Aleluia. Vamos agora voltar para o nazireado do Velho Testamento e fazer o paralelo com o Novo Testamento. Vamos ver como era que funcionava o nazireado em Números. Números capítulo 6. Glória ao nome do Senhor. Números capítulo 6, versículo 1. Glória a Deus.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. 4. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Amém. É bonito, né? Glória a Jesus. O drama é grande. Meus amados irmãos, Deus disse, olha, o nazireu não pode beber vinho. Irmãos amados, e essa ficou para todo crente hoje em dia. Crente que bebe vinho está frito. Pastor, mas eu bebo socialmente. Mente mesmo. Né? Socialmente. Mentira. Glória a Jesus. Irmão, o vinho é um bicho miserável. Um dia um sacerdote pecou e foi se confessar com outro sacerdote. Irmão, sabe que na liturgia católica um padre se confessa com o outro. E o pecado tinha sido grande. Aí o padre velho disse, meu filho, isso é horrível. Você vai celebrar 50 missas, uma atrás da outra, para expiar esse pecado. É mesmo, padre, eu só vou lhe perdoar se você celebrar 50 missas, uma atrás da outra. Irmão, só que cada vez que celebra uma, tem que beber. É verdade ou não é? Não é para tomar o cálice? Só que aquele vinho é com álcool. Se você não sabia, fique sabendo. Não é como o nosso, que é suco de uva. É com álcool. Irmão, e o pobrezinho celebrou uma. Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Isso é meu corpo. Quando foi com 15, ele disse, isso é meu sangue. Glória a Jesus. Com 15. E era 50. Glória a Jesus. Irmão, ninguém bebe socialmente, não. Ninguém bebe. Glória a Jesus. Tem crente quando é no Natal, né? No Ano Novo, né? Mas aqui é champanhe. Quando é de madrugada, tá... Glória a Jesus. Alegre, é. A Bíblia proíbe de beber vinho. E apesar que tem uns crentes modernos, que eles têm versículos que eles interpretam ao bel prazer, né? Não, irmão, pode, porque... Irmão, nem todo vinho na Bíblia é embriagante. Lá em Lamentações fala de vinho que até as crianças bebiam. E evidentemente não era vinho embriagante. Jesus transformou a água em vinho. Ah, irmão, está vendo aqui? Jesus transformou a água em vinho e era vinho bom. Então eu vou comprar o Raposa. Glória a Jesus. Não, meu. Eu duvido do meu Jesus transformando o vinho de álcool. Já pensou quantos litros foram? Segundo os cálculos, 480 litros. Irmão, 480 litros de vinho dava uma cachaça infeliz. Glória a Jesus. O meu Jesus não fez isso, não. O vinho que o meu Jesus transformou foi de alta qualidade, porém sem álcool. É a minha crença. Agora, você que é parente de uma raposa, interpreta de outro jeito. Glória a Deus. Mas, irmãos amados, o vinho tem um significado literal que nós não usamos e nem queremos. Irmão amado, uma pessoa que já foi ébria, aceita Jesus e vai congregar numa igreja que libera o uso de vinho, o uso de bebida alcoólica. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela já foi ébria, veio para a igreja buscando refúgio. E se o pastor liberar para beber, o que vai acontecer com ela? Ela vai fazer... Glória a Deus, vai chegar na igreja miando como raposa. Então, irmãos amados, mas o vinho, tem um vinho literal e tem um vinho espiritual. Existe o vinho literal, que é o vinho raposa, o vinho Dom Bosco, o vinho... Me ajude. Padre Cícero, glória a Jesus. Aleluia. Qual mais? Porto. Ah, está saindo, glória a Deus, amém. Vamos parar, senão vai haver muita coisa hoje aqui. Vou terminar havendo um culto administrativo, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos amados,
Existe o vinho literal e existe o vinho no sentido espiritual. Disse que o nazireu não podia beber vinho, como o sacerdote. Os irmãos sabem que os sacerdotes da antiga aliança, ao ministrarem, eles não podiam chegar embriagados. Porque os filhos de Arão entraram embriagados no santuário e foram fulminados. Porque a pessoa bêbada, ela faz o que não deve. Meus amados irmãos, Deus proibiu o nazireu de beber. Deus disse, não pode beber, nazireu não bebe. E para evitar que tome gosto, não pode nem beber vinagre, nem comer uvas frescas, nem secas, nem uva passa. Olha, nem podia comer uva fresca, nem podia comer uva passa, e nem podia comer nem os caroços, nem casca. Por quê? Para evitar de tomar gosto. Comer a casca da uva, depois deseja comer a uva, depois deseja comer a uva passa, e depois deseja tomar um vinho sem álcool, e depois terminaria bebendo vinho com álcool. O que é que Deus está fazendo? Deus está dizendo, irmão, que do pecado, claro que hoje na nova aliança, isso não tem significado para nós, que não pode comer uva, não pode comer uva passa, não. Isso não tem significado para nós, mas o símbolo tem. Quando Deus disse que não era para chegar nem perto dos caroços da uva, quando Deus disse que não era nem para chegar perto das cascas, sabe o que era que Deus estava dizendo? Fujam. Distância. Irmãos, quando Deus disse que não podia comer nem os caroços, nem as cascas, Deus estava dizendo que nós devemos sair de perto daquilo que pode nos conduzir ao pecado. Você pega o seu computador e vai bater papo com uma criatura que, glória a Deus, aí você vai, bom dia, começa com bom dia. E às vezes até com a paz do Senhor. É verdade ou não é, irmã? Paz do Senhor, irmã Bertolina. Aí ela de lá, paz do Senhor, irmão Chiquinho. Como a senhora está? Eu estou bem. E você? Eu estou mal, que meu marido não presta. Pronto, aí já é casca de uva, caroço de uva. Da casca vai para o caroço, do caroço vai para a uva passa, da uva passa vai para a uva fresca, da uva fresca vai para o suco de uva, e do suco de uva, daí a pouco você está com a cabeça. Irmãos amados, veja que coisa linda a revelação de Deus. Para você não chegar no vinho, você tem que evitar os caroços. Você tem que evitar as cascas. Você tem que evitar... O que, irmão, mais? As uvas passas. Que é para não chegar no pior. Deus disse, nazireu, você não pode nem chegar perto das cascas. Você não pode chegar perto. Olha, mas tem um bocado de caroço. Nem caroço. Senhor, é exigência demais. É não. É porque eu quero que você seja vaso. Eu quero que você seja santificado. E eu quero que você seja idôneo. Irmão, a Assembleia de Deus já foi mais rígida do que hoje. Muito mais. E a gente diz, mas nossos pastores eram ignorantes. Meu Deus, quando eu me lembro da ignorância do meu pastor da minha infância. Sabe o que era? Não era ignorância não, irmão. Era zelo. Para evitar o pior. Por que era que eles proibiam os meninos jogar bola naquela época? Uma vez um pastor encontrou um irmão jogando uma bola, jogando uma garrafa de água sanitária de plástico. Você hoje não entra no culto de oração. Uma garrafa de plástico de água sanitária. Por quê, irmão? Era porque eles tinham medo dos meninos tomarem gosto. Era ou não era? E não é que a bola era pecado. É que eles diziam, vai para o jogo de futebol, começa lá a se misturar com os incrédulos, depois começa a chamar palavrão, depois não quer vir mais à escola dominical, depois não quer vir mais à igreja, depois quer ser desportista e depois desaparece. Eles evitavam as cascas e eles evitavam os caroços, para que as crianças não fugissem para o mundo. O pastor já dizendo que apanhou para morrer. Glória a Deus quando era criança. Aleluia. Então aquele zelo dos nossos pais, irmão, não era... É tido como ignorância. É claro que a gente não vai voltar a essas coisas. Mas nós precisamos entender que era o zelo de Deus. A moça, se um rapaz incrédulo falasse namoro com uma moça,
Ela dizia, não senhor, só quando você for crente. Era assim ou não era antigamente? Era ou não era? E o pastor vigiava, e se o pastor soubesse que a moça estava conversando com o incrédulo, ela era suspensa da mocidade. E se soubesse que o incrédulo estava na casa dela, ela era suspensa de comunhão. Pastor, que era não, irmão. Era ignorância não, era isso aqui. Era evitando caroço, evitando casca, evitando passa, evitando vinagre, para não chegar no vinho. O rapaz, você é tão bonitinha, só vai ser crente. Aí o cabra dobrava o joelho. Quando levantava, chegava onde ela estava, Pai do Senhor, passe na sua casa. Pode não, só quando se batizar. Era assim ou não era, irmãos amados? E às vezes o camarada se batizava, e quando chegava lá, e agora? Só quando Jesus lhe batizar com o Espírito Santo. Era assim. Mas por quê? Era porque era para que a igreja não perdesse os vasos. Aleluia. Aleluia. Depois a gente soltou tudo. E cadê os vasos? Hoje em dia é normal, moça crente namorar com incrédulo. Normal, mas não é liberado não. Estou dizendo que é normal porque está acontecendo, mas não é normal. E às vezes o pai e a mãe, um dia um irmão chegou num restaurante, depois de um culto, aí estava um pai, uma mãe, uma filha e um camarada lá. Aí, pai do senhor, irmão, pai do senhor, essa é sua filha, irmão, e essa aqui? É a namorada dela, irmão. E ele já é crente, não, mas Jesus vai salvar. O gabiru velho, glória a Jesus. Vai não, irmão, ali é o caroço, ali é a casca e dali só Deus sabe. Irmão, quem quiser ser vaso tem que se abster dos caroços. Quem quer ser vaso tem que se abster das cascas. Quem quer ser vaso tem que se abster das uvas passas. Estão entendendo a linguagem? Estão entendendo a linguagem? Não é que você está proibido de comer uva, nem de beber, tomar uva passa, nem tomar suco de uva, não. Significa isso para nós da nova aliança. A mensagem é esta, que nós devemos, como disse Paulo, abstende-vos de toda aparência. Olha na tela, todo mundo leia, 1, 2, 3. Porque se a gente começa com pequenas coisas... Antigamente era proibido que os crentes assistissem televisão. Quanto menino crente que apanhou? Tu apanhasse, Misael? Dou por vista. Um menino treloso desse, glória a Jesus. Mas por que era aquelas pisas que os pais davam? Era com medo daquela casca, daquele caroço, depois chegar nas uvas e depois chegar na bebida embriagante. A pessoa depois de embriagado, acabou. Evidentemente que nós não vamos hoje proibir, nem porque hoje tem coisa pior do que a televisão. Tem ou não tem, irmão? As redes sociais. Não vai proibir de ter televisão, porque ninguém pode proibir ninguém de ter redes sociais. Seria uma insensatez. Mas o que Deus está dizendo para nós é que se nós quisermos ser vasos, nós temos que nos abster. Nós temos que nos nazirear. Aleluia. Se não vai ser crente, agora não vai livrar Israel. Não vai poder fazer nada, não vai poder fazer uma oração, não vai poder expulsar um demônio, não vai poder pregar para ninguém, não vai poder ser vaso. É crente sem ser vaso, inútil. Glória a Deus nas alturas celestiais. Aleluia. E todo crente foi chamado a ser vaso. Aleluia. Por quê, irmão? Porque se você não tiver cuidado, você vai perder a sobriedade espiritual. Vamos ver isso, irmão, no livro de Oséias 4:11. Oséias 4:11, por favor. Todo mundo leia, por gentileza. 1, 2, 3. Irmãos amados, diz que o vinho tira o quê, irmãos amados? A pessoa bêbada, ela faz o que não faria. É verdade ou não é, irmãos amados? Por que é que nós não bebemos? Porque o bêbado, ele perde o senso. A Bíblia diz que o vinho tira o mosto, tira a inteligência, tira a sabedoria. Glória a Deus, irmãos amados, e quando a gente está embriagado espiritualmente, também fica sem sabedoria, fica bêbado. Tem crente que não está bêbado de vinho literal, mas está bêbado espiritualmente, ele perdeu o equilíbrio. Ele perdeu o controle, ele perdeu o senso, ele perdeu a inteligência. Vamos ver, irmãos, Efésios 5:18, Efésios capítulo 5, versículo 18, bem rápido, porque nós vamos terminar daqui a pouco. 1, 2, 3. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
Irmãos amados, não vos embriagueis com vinho. Isso é o vinho físico, mas também o vinho espiritual. Tem crente embriagado, irmão. Era tão crentezinho, mas depois embriagou-se. Depois, através das redes sociais. Irmão, sabia que as redes sociais embriagam a pessoa? Embriaga ou não embriaga? Aquelas doutrinações, aqueles ensinamentos malignos, aquelas coisas malignas, a pessoa fica embriagada. E a Bíblia diz que onde há o vinho há contenda, mas só que no grego não é somente contenda, no grego é azótia, que quer dizer danação, perdição, excesso, desregramento. As redes sociais são um vinho que estragam. A doutrinação nas faculdades, nos colégios, por professores ímpios. Às vezes o jovem era tão crentezinho, mas quando chega na faculdade, o vinho do professor embriaga. Não vos embriagueis com vinho. Aleluia, aleluia. A Bíblia manda que nós sejamos sóbrios. O que é sóbrio? Vamos ver isso na primeira carta de Pedro 5 e 8. Já está na tela, 1, 2, 3. Para adiantar, 1, 2, 3. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos amados, sede sóbrios. O que é sóbrio? Sóbrio é uma palavra latina, ébrios, que quer dizer, se em latim significa não, não. Não ébrio. O que é ébrio? Sóbrio em latim quer dizer não ébrio. Quer dizer, o ébrio é o quê? Quem é o ébrio? O ébrio é o bêbado. Aí sóbrio quer dizer não bêbado, equilibrado. O sóbrio, Pedro disse, sede sóbrios. Sóbrios quer dizer não sede bêbados. A palavra sóbrio quer dizer não bêbado. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como? Procurando a quem possa tragar. A Bíblia diz que nós temos que ser sóbrios. Sóbrio quer dizer aquele que não bebe, aquele que a mente está equilibrada, aquele que a mente tem discernimento, aquele que a mente tem entendimento, aquele que não está bêbado com o vinho de Satanás. Aleluia. Só vai ser vaso se não beber. Se beber, não vai ser vaso. Se beber vinho do mundo, não vai ser vaso. Se você beber dos seus professores da faculdade, você não vai ser vaso. Se você beber das redes sociais, você não vai ser vaso. Se você beber dos seus colegas de trabalho, da doutrina deles, dos ensinamentos deles, você não vai ser vaso, porque você vai beber e não vai ficar sóbrio, vai ficar bêbado espiritualmente. Mas para encerrar, irmãos amados, o diabo, ele quer arrancar a nossa sobriedade. Ele quer que a gente perca os nazireus. Irmãos amados, está faltando nazireus na igreja de Deus. Está faltando pessoas de vida consagrada na igreja de Deus. Mas ainda tem. Ainda tem. Quem acredita que ainda tem, irmão? Tem ou não tem, irmãos amados? Agora o perigo é que eles querem tirar a nossa consagração. Eles querem tirar a consagração das crianças. Eles querem tirar o nazireado dos adolescentes. Eles querem tirar o nazireado dos jovens. E eles querem tirar o nazireado dos adultos. Vamos ver isso em Amós. Em Amós fala dos nazireus. Amós capítulo 2 e o versículo 11 fala dos nazireus do tempo de Amós. Foi que Deus disse, 1, 2, 3... E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos mancebos, nazireus. E dentre os vossos filhos, Deus disse, eu levantei o quê? E os irmãos sabem que o tempo de Amós era tempo difícil. Nos dias de Amós a promiscuidade era grande. Nos dias de Amós o pecado era grande. Nos dias de Amós a desgraça era grande. Mas Deus disse, e dentre os vossos filhos eu levantarei profetas. Eu levantei profetas. E dentre os vossos jovens eu levantei nazireus. No meio de um Israel desviado. Os dias de Amós, se você ler o livro de Amós, você vai ver que eram dias difíceis. Mas Deus disse, no meio de vocês eu levantei profetas. E dentre os vossos jovens eu levantei nazireus. Deus vai levantar. Agora, o que é que o diabo quer? Vamos ver o 12. Agora, olha o que é que o diabo quer, para nós encerrarmos, para a Sara cantar outro louvor antes de nós irmos embora. Mas vós, aos nazireus, destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Mas Deus disse, eu levantei dentre os vossos filhos profetas, e dentre os vossos jovens eu levantei nazireus. Agora o 12. Mas vós, aos nazireus, deste o que, irmão?
Irmão, você é nazireu e vão lhe oferecer vinho. Quando você abrir o computador, alguém vai estar lhe oferecendo vinho. Quando você chegar na faculdade, alguém vai estar lhe oferecendo. Eu não estou falando de vinho Raposa, nem de vinho do Bosco. Eu estou falando de vinho de doutrina, de vinho de envenenamento, de vinho para deixar você bêbado, de vinho para tirar sua sobriedade, de vinho para mudar seus conceitos, de vinho para mudar sua vida espiritual. O diabo, ele quer acabar com os nazireus. Leia de novo. Todo mundo, 1, 2, 3. Mas vós aos nazireus deste vinhos a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Mas vós aos nazireus deste vinho a beber. Irmãos, as nossas crianças, se você vê o que é que estão ensinando nos colégios, o vinho que estão dando aos nossos nazireus crianças, o vinho que estão dando aos nossos nazireus adolescentes, o vinho que estão dando aos nossos nazireus jovens, que é para acabar com os nazireus. Deus levanta nazireu, mas alguém quer dar vinho para estragar o nazireu, para embebedar o nazireu, porque o diabo sabe que se ele beber daquele vinho, ele vai perder a força. Se ele beber daquele vinho, ele vai perder o poder. Se ele beber daquele vinho, ele vai perder a unção. Se ele beber aquele vinho, ele vai deixar de ser vaso. Se ele beber aquele vinho, se ela beber aquele vinho, ela não vai ter poder para livrar Israel da mão dos filisteus. Mas nós vamos ficar vigilantes. Nós vamos ficar vigilantes. Não deixe seu nazireuzinho em casa beber vinho. Converse com seu filho. Converse com sua filha. Se você notar que ele está meio bêbado, chame. E bote o dedo na goela dele, para ele vomitar aquele vinho do inferno que ele bebeu. Eu não estou falando literalmente, eu estou falando espiritualmente. Eu já vi Deus arrancar vinho de jovens. Eu trabalhei numa igreja que tinha um rapaz, tem irmãos aqui que conhecem ele. Era um rapaz, era uma bênção, o menino era uma bênção. Eu cheguei naquela igreja, passei muitos anos naquela igreja. Aquele menino era uma bênção, aí depois cresceu. E o menino era dedicado, o menino era quem fazia os trabalhos da igreja. E de repente ele foi estudar, veio estudar aqui em Maceió. Vinha toda noite, voltava toda noite. E meus amados irmãos, quando foi depois, cadê fulano? Pastor Jairo sabe do que eu estou falando. Cadê fulano? Pastor, ele desapareceu da igreja. Pastor, ele está com as ideias diferentes. Pastor, o menino está dizendo que é ateu. O que foi que aconteceu na faculdade? Ele era um nazireu. Mas o que foi que fizeram com o menino na faculdade? Deram o que, irmãos? Ao nazireu? Deram o que de acordo com o texto? Deram vinho. Mas eu dou glória a Jesus, porque o vinho foi colocado para fora. E ele hoje está servindo a Deus na beleza da sua santidade. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Quem acredita que o vinho do Satanás vai embora, levante a mão e diga glória a Deus nesta noite. Nós vamos orar e vamos evitar que os nossos filhos bebam vinho, ou que nós mesmos bebamos vinho. Mas se alguém bebeu, Deus pode desintoxicar? Sim ou não? Vamos orar e jejuar. E falar o evangelho, e falar a palavra, porque Deus vai desintoxicar essa geração. Nós estamos com uma geração de nazireus intoxicados. Alguém deu o que a esse nazireu? De acordo com este texto sagrado, o que foi que alguém deu a esse nazireu? Irmão, cadê os nazireus? Cadê os jovens que livram Israel da mão do filisteu? É aquela fraqueza, é aquela fragilidade. Vamos ouvir um jovem pregar. Aquele negócio de Hare Krishna. Minhas mãos, eu vou ler aqui. Bebinho lavado, glória a Jesus. No tempo que eu aceitei Jesus, quando o jovem ia pregar, irmão? Fazia fila, fogo, porque eram nazireus sem beber vinho. E hoje nós estamos com uma geração que bebeu do vinho que deram para beber. E é uma geração fragilizada, é uma geração fraca, é uma geração bêbada. Irmão, vamos ter o cu, irmão. Eu vou ler aqui. Bêbado lavado, sem força para livrar ninguém da mão dos filisteus. Mas o Senhor vai desintoxicar.
Quem crê na desintoxicação, levante a mão e diga: Deus vai desintoxicar essa geração. Esse vinho do Satanás, ele vai sair. E Deus vai dar uma geração que vai livrar Israel da mão dos cristãos. Tem muito vinho dado a nossos jovens, irmão. Tem ou não tem, irmãos amados? Estão dando ou não estão? E o pior é que dentro da igreja, tem gente dentro da igreja dando vinho envenenado aos jovens da igreja. Tem professor de escola dominical que, em vez de ajudar os jovens, dá vinho aos nazireus. É verdade ou não é, irmãos amados? Aí gera uma geração bêbada, uma geração inútil, uma geração que não vai ser vaso. Mas o sangue de Jesus tem poder. Quem acredita que Deus desintoxica? Por favor, Sara. Quem acredita que Deus desintoxica, levante a mão e dê glória para Deus e profetize pela fé que a nossa geração vai ser desintoxicada. E nós vamos ver nazireus cheios do Espírito Santo.